Hoje, nosso papo é sobre uma realidade que, infelizmente, afeta milhões de meninas e mulheres no mundo todo. É um tema que ganha destaque por causa de uma data muito importante: o Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Para a gente entender bem essa questão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é essa prática. Depois, vamos ver os números, que são bem chocantes, e as consequências disso na vida de uma pessoa. Mas o mais importante é que a gente vai ver que existe um movimento forte para mudar essa realidade e como cada um pode ajudar a gente a chegar na tolerância zero. Então, vamos começar pelo começo, né? O que exatamente significa essa data? Olha, essa data não é só para marcar no calendário. É um verdadeiro chamado global para a ação. É a ONU e o mundo todo se mobilizando para acabar de vez com uma prática que é uma violação gravíssima dos direitos humanos. Bom, a mutilação genital feminina, às vezes chamada de ablação, é basicamente isso: a remoção total ou parcial da genitália externa feminina. E o ponto mais crucial para entender aqui é que isso acontece por motivos culturais, religiosos ou sociais. Não tem nada a ver com saúde. Na verdade, é o contrário. Não traz benefício nenhum e causa um dano enorme. Agora, para a gente ter uma ideia real da urgência desse assunto, a gente precisa olhar para os números. E sério, a escala dessa crise é alarmante. Pensa nesse número: mais de 200 milhões. É até difícil de processar, né? Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é a estimativa de meninas e mulheres vivas hoje que já passaram por essa violência. 200 milhões. E não vamos pensar que isso é uma realidade que está super distante. Apesar de se concentrar mais na África, no Oriente Médio e na Ásia, essa prática também acontece aqui perto, sabe? Em comunidades de imigrantes na Europa, nas Américas e, sim, até no Brasil. E o que talvez seja o mais chocante de tudo, a imensa maioria das vítimas passa por isso antes mesmo de fazer 15 anos. O problema é que o dano na mutilação genital feminina não é algo que acontece e acaba. É uma cicatriz, e não só física, mas emocional também, que a pessoa carrega pela vida inteira. É uma combinação terrível de danos. Começa com uma dor absurda, risco de infecções graves, e isso se desdobra em complicações sérias no parto, problemas de saúde crônicos, fora o trauma psicológico, que fica para sempre. E para piorar, muitas vezes o procedimento é feito em condições precárias, sem higiene nenhuma e sem anestesia. Mas, olha, apesar desse cenário ser tão pesado, a boa notícia é que a maré está virando. Existe um movimento global cada vez maior e mais forte que está totalmente dedicado a acabar com essa prática. E essa luta acontece em várias frentes ao mesmo tempo. A primeira é a legal. Cada vez mais países estão criando leis para proibir e punir essa prática. A segunda é a educação, que é um trabalho de formiguinha, de conversar com as famílias, com os líderes, para mudar a mentalidade. E a terceira, que talvez seja a mais poderosa de todas, é dar voz a quem sobreviveu. É aqui que a mudança realmente acontece, sabe? Quando uma sobrevivente tem a coragem de quebrar o silêncio e contar o que passou, ela não está só falando por ela. Ela está protegendo as meninas que vêm depois e inspirando comunidades inteiras a repensar e abandonar essa tradição. E é aqui que a gente chega num ponto fundamental. O que pode ser feito? Porque essa mudança depende do envolvimento de todo mundo. Essa pergunta tira o foco do problema global e traz para perto. Ok, a situação é essa. O que pode ser feito na prática para ajudar a acabar com a mutilação genital feminina? E existem sim passos bem práticos que qualquer pessoa pode dar. O primeiro é o mais básico: compartilhar informação de qualidade, para que mais gente entenda o problema e para combater as mentiras. O segundo é apoiar as organizações que estão lá na linha de frente, fazendo trabalho duro no dia a dia. E o terceiro, que é importantíssimo: ouvir e dar espaço para as vozes das sobreviventes, amplificar o que elas têm a dizer. No fim das contas, a ideia de tolerância zero se resume a isso. Não existe tradição, não existe cultura, não existe desculpa que possa justificar a violência. O direito de uma pessoa ao seu próprio corpo é fundamental e tem que estar acima de tudo. O objetivo final é esse: é construir um mundo em que toda menina tem o direito de crescer livre, segura e inteira. A pergunta que fica no ar é: o que a gente vai fazer, a partir de hoje, para que esse futuro chegue o mais rápido possível?